Crespo surpreende nos bastidores e toma atitude incomum no São Paulo. Vamos falar muito aí sobre isso, vamos falar também sobre retorno a importante jogador no São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e o negócio é o seguinte. Amanhã tem Internacional e São Paulo, né? Agora voltar aí o foco para o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai ter pré-jogo de amanhã, né? O Wendel não vai jogar, né? Que estava contra o Atlético e começou como titular, se machucou, não vai jogar, não vai ficar um tempo fora. Mas a gente tem a volta de 3 jogadores para o confronto de amanhã contra o Inter, tá? Rafael, Ferrarese e Dineno, que foram desfalques contra o Atlético Paranaense, retornam contra o Internacional, né? Aí cada um ficou fora por um motivo específico. O Rafael ficou fora porque foi preservado. O próprio Crespo falou na coletiva, né, que ele foi preservado aí, né? Então vai estar disponível, retorna amanhã sem nenhum tipo de problema. O Ferrarese tomou cartão vermelho contra o Náutico e, consequentemente, teve que cumprir suspensão no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. E o Dineno, né, ficou de fora do jogo contra o Atlético porque ele já jogou pelo Cruzeiro nessa edição da Copa do Brasil na terceira fase. Então ele não pode jogar pelo São Paulo. Então cada jogador aí ficou de fora, né, por um motivo diferente. E os 3 retornam, né, são 3 reforços para o jogo de amanhã contra o Internacional, né? Tem o Alan Franco que não vai jogar, que está suspenso. Tem o Ferri que não vai jogar, que está suspenso. O Wendel se machucou, né? São 3 jogadores que jogaram contra o Atlético e que não vão estar amanhã. Em contrapartida, retornam Rafael, Ferrarese e Dineno. São jogadores que retornam para esse jogo de amanhã lá em Porto Alegre, tá bom? O São Paulo que tem TPJ, que vale aí falar sobre isso, que vale a pena falar isso, que é o seguinte. O São Paulo tem muitos jogadores pendurados, que são Rafael, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Bobadilha e André Silva. Esses caras aí, qualquer um que tomar cartão amanhã, fica de fora do jogo contra o Vitória no próximo final de semana. A zaga, cara, a nossa defesa quase toda tá suspensa. Os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Sabino, que vai ser os 3 que vai jogar amanhã, né? Já que o Alan Franco não vai porque tá suspenso. E o Rafael. Então, nossa defesa toda basicamente aí tá pendurada, né? E eu acho importante, não todo mundo, evidentemente, né? Porque você não vai ter ninguém para jogar contra o Vitória. Acho importante alguns desses jogadores aqui tomarem o cartão amanhã para ficarem de fora contra o Vitória no final de semana que vem. Que é isso, Gabriel? Tomar cartão para ficar de fora? Sim, ué. Uma hora os caras vão tomar cartão. Então é melhor os caras tomarem cartão, né, contra o Inter amanhã e desfalcar o São Paulo contra o Vitória no final de semana. Melhor desfalcar contra o Vitória em casa do que desfalcar no jogo mais importante depois, né? Então, acho que alguns jogadores têm que tomar cartão amanhã para poder cumprir, né, cara, essa suspensão contra o Vitória. Isso acontece muito, né? Inclusive, muita gente falou que no jogo contra o Fluminense, o Alan Franco fez isso, né? Tomou o terceiro cartão dele no finalzinho ali de propósito, né, cara? Para ficar de fora contra o Inter, já que ele vem desgastado, né? Não tá 100%, vem sendo substituído em alguns jogos. Então, isso faz parte, isso é algo normal. Pô, Gabriel, tá falando que o cara tem que tomar cartão de propósito, cara? Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Isso aí é uma estratégia que jogadores, os clubes fazem. Isso aí é algo completamente normal. Tanto que no jogo do Fluminense, eu, né, e boa parte do torcedor do São Paulo falaram aí, né, e acham que o Alan Franco tomou aquele cartão de propósito para ter um descanso aí contra o Inter, já que ele não vem 100%, né? Então, é algo completamente natural no meio do futebol, né? Não é nada, nossa, Gabriel, que absurdo, cara, isso é a coisa mais normal que existe aí no meio do futebol. Não tem nenhuma surpresa ou algo do tipo. Aí não. Pablo Maia, que abriu o caminho para a vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi, voltou a balançar as redes após quase 2 anos. O último gol do volante, inclusive, havia sido contra o próprio Atlético Paranaense em Curitiba, no dia 29 de outubro de 2023, no empate por 1-1 pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tá? Então o Pablo Maia ficou aí quase 2 meses sem jogar, 2 meses, ó, quase 2 anos sem fazer aí um gol pelo São Paulo, voltou a marcar na quinta, e até então o último gol dele tinha sido também contra o Atlético Paranaense. Eu lembro desse gol, né? O São Paulo estava perdendo por 1-0, se não me engano, tá perdendo por 1-0 ou fez 1-0, não vou lembrar agora, né? Foi 1-1 esse jogo, e ele fez um gol de cabeça,
né? Se não me engano, fazendo uma cobrança de escanteio, né? Ele sobe mais alto que todo mundo e faz o gol de cabeça. Ele lembra muito bem desse gol e voltou a marcar aí na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Além do gol anotado, o Pablo Maia teve uma partida sólida e com dinamismo. O São Paulo foi pouco exigido na parte defensiva no jogo. Ele participou ativamente do início da construção das jogadas e se apresentou bem no ataque, sendo coroado com um gol de fora da área, que é uma das suas especialidades. O desempenho pode ter sido uma virada de chave para o volante, que teve uma queda de rendimento após uma lesão grave que teve um tornozelo no início dessa temporada. Com a atuação desta quinta-feira, ele pode aí gerar uma dor de cabeça positiva para o Crespo, que tem escalado Marcos Antônio e Bobadilla no setor. Assim, cara, ele jogou bem, né? Além do gol, evidentemente, é o que mais chama a atenção. Além do gol, ele fez uma boa partida, entendeu? Óbvio que, como o Gé colocou aqui, o São Paulo não foi tão exigido defensivamente, tem que levar isso em consideração. Mas além do gol, ele fez uma boa partida, foi cansando ao longo do tempo, ao longo do segundo tempo, ele que é natural, né, cara? Ele teve uma lesão no ano passado, aí já, né, fez cirurgia no passado, já fez outra esse ano, então ele não tá no ritmo, né, cara, e dele ainda, não tá no melhor nível físico dele, né, cara, naquela rotação que a gente já viu ele jogar. É natural pelo tanto tempo que o Pablo Maia ficou fora, mas acho que mesmo que esse bom jogo aí que ele fez, eu acho que não é nem de perto o suficiente para gerar uma dor de cabeça, né? Acho que ele nem, por enquanto, tipo assim, ele não chega nem perto de ameaçar aí a titularidade do Marcos Antônio ou do Bobadilla, né, cara? Que além de estar jogando muito bem, os dois têm uma intensidade muito maior que o Pablo Maia, jogam numa rotação muito mais alta que a do Pablo Maia, né? Espero que o Pablo Maia, que esse gol aí, ganhe confiança, sequência, consiga aproveitar as oportunidades que ele vai ter, né? Que todo mundo vai jogar porque são 3 competições, que ele aproveite as oportunidades, melhore fisicamente, que eu adoro, eu acho um baita jogador. Mas hoje, cara, assim, não dá para comparar ele nem com o Bobadilla e nem com o Marcos Antônio, né? Se você pegar o Alisson e o Pablo Maia, não dá para comparar nenhum dos dois com os dois titulares hoje, tá? Se tem uma posição que é indiscutível no São Paulo hoje, é os dois volantes, é incontestável. Os caras são titulares de forma indiscutível, irmão, e ninguém hoje tira os dois aí do São Paulo. Entendeu? Nem o Bobadilla e nem o Marcos Antônio são titulares aí de forma indiscutível, né? O São Paulo vem jogando bem aí, com um novo estilo de jogo com o Crespo, e eles dois são os pilares do time, né? Os caras ali, os motorzinhos, né? Principalmente o Marcos Antônio, são os pilares do time, não tem como tirar eles. Aí, ele ficou aí, né? Como eu falei, quase 2 anos sem fazer gol. Ele foi 1 ano e 9 meses, tá? Olha pra você ver, olha só isso aqui, ó. Ele ficou quase 2 anos, né? Que ser exato aí foi 1 ano e 9 meses que ele ficou sem fazer gol. Nesse 1 ano e 9 meses, ele jogou apenas 46 jogos, tá? Então quase 2 anos, e o Pablo Maia jogou só 46 jogos nesse período, porque ele teve uma lesão grave ano passado, fez cirurgia, não terminou a temporada, né? E esse ano também no Paulistão teve uma cirurgia aí e ficou um tempo fora, né? Então por isso que em 1 ano e 9 meses ele jogou só 46 jogos, porque nesse período ele teve 2 lesões gravíssimas que teve que fazer cirurgia, né? Então por isso que ele jogou poucos jogos aí nesses quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses aí, né, cara? O jogador gosta bastante, tomara que ele se recupere aí fisicamente, né, cara? E melhore cada vez mais, que a gente vai precisar aí dele. Certo, meu parceiro? Bom, bora falar aí sobre o Rodriguinho, rapaziada, porque temos aqui informação curiosa, né, sobre o Rodriguinho. Segundo o UOL, o meia Rodriguinho vem ganhando espaço no São Paulo com boas atuações. E ao contrário do que aparenta, o jogador não precisa necessariamente ganhar massa para poder ficar mais forte. O Rodriguinho tem um dos melhores índices de força relativa no clube, em um exame chamado de dinamometria, tá? Dinamometria. O teste faz parte dos processos internos do São Paulo. O ranking interno do clube considera dados ajustados. A comissão técnica leva em conta não apenas valores brutos de força, mas também o peso e a altura de cada jogador. Gabriel, que raios é dinamometria? Dinamometria é um teste que mede a força gerada pelo esforço máximo de cada atleta. No São Paulo, os resultados são ajustados por peso e altura dos jogadores, tá? Então,
tem aí esses exames, né, cara, que os jogadores fazem aí, e isso dá em conta que ele não precisa, né? Nossa, ele tem que ganhar força tem que ganhar massa muscular para ficar mais forte, né? Porque ele tem aí, nesses dados, né, cara, que tem nesses exames, ele tem aí um dos melhores índices de força relativa entre os jogadores do São Paulo, né? Que é esse exame aí de dinamometria. Assim, ele é um jogador, né, cara, alto, né? Ele tem um jogador bem alto aí, mas você vê que ele é muito franzino, né, cara? Você vê que ele tem claramente um corpo de um jogador de categoria de base, né? Em questão de força mesmo. Quando ele subiu lá em 2022, isso era mais evidente, né? Até porque ele estava subindo ali pro time de cima, né, no começo e tudo mais. Isso não aconteceu com o Rodriguinho, mas já aconteceu também com o Igor Gomes quando ele subiu pro time de cima, com o Rodrigo Nestor, jogadores que são bem fracos fisicamente, né, cara? Que você vê que os adversários conseguem roubar a bola desses jogadores muito fácil, né? Não tem aquele combate, aquela dividida, porque uma coisa é você jogar, competir, disputar com um jogador da categoria de base, outra coisa é com um jogador profissional, né? Então, essa é uma questão aí que a torcida de São Paulo sempre reclamou nos últimos anos, que é os jogadores subirem para o time de cima sendo muito frágeis fisicamente, né? Acho que o Rodriguinho vem melhorando isso, mas ele ainda é um jogador bem frágil fisicamente, né, cara? Você vê que tem muitos lances ali, muitas divididas que ele não consegue, porque, irmão, os outros jogadores são bem mais fortes que ele, né? Mas segundo aí esse exame chamado dinamometria, o Rodriguinho tem um dos maiores índices de força entre os atletas no São Paulo. É uma informação aí curiosa e interessante em relação ao Rodriguinho. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui, vamos mudar de assunto. O negócio é o seguinte, rapaziada. O Crespo surpreende e toma atitude incomum no São Paulo. Segundo o Alexander Vieira, o Felipe Negrutti vem sendo testado como zagueiro nos treinos e tem agradado o técnico Hernan Crespo. Ele se adaptou melhor à função do que o Luan e o Pablo Maia, que também foram aí testados nessa função durante os treinos. Olha só isso aqui, ó. A confiança foi tanta que mesmo somente com 3 opções na defesa contra o Atlético Paranaense e também contra o Inter, no fim de semana, o técnico não levou nenhum zagueiro da base para preencher o espaço. É verdade, jogou com 3 zagueiros contra o Atlético Paranaense e não tinha nenhum no banco. Então o Negrutti seria o zagueiro reserva no banco caso precisasse. Tá? O Negrutti hoje é visto como a 5ª opção no sistema defensivo, mas também quer espaço como meio-campista. Ele chegou a ter sondagens de clubes da Itália, mas sentiu confiança após uma conversa com Crespo e recuou na possibilidade de saída no momento. Ele que teve sondagem, né, cara, times aí da Europa interessados no Negrutti, ele conversou com o Crespo, né, o Crespo deu confiança para eles que ele vai ganhar a oportunidade, ele deu uma brecada aí em relação a querer sair, tá treinando como zagueiro, tá agradando, então ele já foi pro jogo contra o Atlético Paranaense sendo uma opção como zagueiro, né, já que a gente jogou com 3 zagueiros entre os titulares, e não tinha nenhum zagueiro no banco, né, tinha o Negrutti, que é jogador, porque ele vem treinando assim, o Luan e o Pablo Maia também foram testados como zagueiro, mas o melhor aí nos treinos foi o Negrutti, né? Então o Negrutti é um zagueiro, então, tá? Então, a gente pode considerar que ele é um zagueiro que a gente vai jogar amanhã sem o Alan Franco, né? Vai jogar Sabino, Arboleda e Ferrarese e o reserva vai ser o Negrutti. Então o Negrutti virou aí a 5ª opção na zaga. Então, a gente tem 4 zagueiros, né, de origem, né? O Alan Franco tá fora. E o Negrutti é a 5ª opção na zaga, tá? Então ele tá treinando aí, o Crespo colocou ele para treinar de zagueiro. Cara, assim, o Crespo tá botando ele para treinar como zagueiro agora por causa da necessidade de mais um zagueiro. Mas o Negrutti já jogou de zagueiro na base, tá? Teve jogo na base aí que o Negrutti jogou de zagueiro, então não é nenhuma novidade aí, né, de outro mundo ele jogar na base, na zaga. Mas o Crespo tá testando aí e ele virou uma opção na zaga. Pra você ver, né, cara? O Crespo tem que improvisar jogador na zaga porque a diretoria não traz o raio de um zagueiro que precisa trazer mais um zagueiro, cara. Tem que trazer alguém pelo menos pra fazer volume, ó. Então, quando tem um zagueiro aí, pra ser a 4ª, 5ª opção no banco do São Paulo, os caras não trazem. A gente sabe da situação do São Paulo financeira, mas tem que trazer mais um zagueiro, cara. Quando a gente joga com 3 zagueiros, né, uma linha de 3, e só tem um Sabino no banco. E agora o Negrutti, que é volante improvisado. Entendeu? Então tem que sim que trazer mais um zagueiro aí. Enquanto a diretoria não traz, o Crespo tem que improvisar jogador. Né, cara? Tem que ter aí
mais um zagueiro, né? Só que a diretoria do São Paulo, né? A gente sabe da situação financeira, mas é muito incompetência também, né, cara? Traz um jogador barato aí, de um time pequeno, de um time da Série B, mas pelo menos traz algum jogador, velho. A gente sabe que a situação financeira não é boa, não pode contratar, gastar, mas tem que trazer alguém por empréstimo, alguém livre, tem que trazer, velho. Precisa de mais um zagueiro, isso é muito claro. O diretoria não traz, o cara tem que improvisar, né? Complicado demais essa situação aí, né? Segundo o blog do São Paulo, o retorno, aí, né, a previsão de retorno do Luiz Gustavo é em 30 dias. Ele deve estar apto a jogar no mês de setembro, tá? Então, já tem uma previsão de retorno do Luiz Gustavo para o mês que vem, né? Setembro aí, né? Daqui 30 dias mais ou menos aí, deve ser o prazo previsto no São Paulo aí para o Luiz Gustavo retornar aí, né, cara? Tá disponível aí do Crespo, saiu já várias informações assim quando o Crespo chegou, que o Luiz Gustavo tava nos planos do Crespo, né? O Crespo queria utilizar ele, apesar que o São Paulo jogando na rotação e intensidade que o Luiz Gustavo não entrega, né? Esse é um ponto importante aí. O Luiz Gustavo podia jogar de zagueiro, né? Já jogou assim também ao longo da sua carreira aí. Meu querido, se inscreve no canal caso for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.